Anabel, conta aquela história da cozinheira pra gente. Agora vocês vão ouvir a história original. Aí nós estávamos na mesa assim, do trabalho mesmo, depois que tinha passado, e aí o Chico disse assim, Anabel, você sabe fazer gelatina? Eu disse, eu sei, Chico. Ele disse, porque a cozinheira de Dom Pedro está aqui do seu lado querendo passar a receita para você. Eu disse, a cozinheira de Dom Pedro, Chico, mas como é que ela faz a gelatina? Ela está falando que faz com tutano de boi. Eu disse, sei, então ela pode me dar, porque com tutano eu não sei fazer. Imagina agora, na nossa tecnologia, caixinha pronta de gelatina, vou eu buscar tutano de boi, tirar lá aquela gordura toda, fazer todo o processo que eu... Aí não deu para aprender, né? Eu conheci o Chico, depois de muita insistência, ele fugiu de mim. Quantos anos você tinha? Não lembro. E aí eu estava lá na porta, outra vez ele não foi ao centro. Toda vez que eu ia, ele não ia ao centro. Não sei se ele estava doente nesse dia. Aí eu estava lá já em Uberaba, eu fui lá para a porta da casa do Chico, eu e os 4 companheiros do Pará. Estávamos no encontro de homeopatia, e fomos para lá, né? Aí chegou um ônibus de São Paulo. São Paulo tem prevalência, né? Aí o povo entrou. Nós quisemos entrar, aí o Eurípides não deixou a gente entrar. Aí eu fiquei, parece furador de festa, lá fora. Bicão. E aí começou a música lá, vocês não imaginam quem estava lá dentro. Sibelius. Ai, meu Deus. Estava visitando o Chico pela primeira vez. E a gente lá fora e tudo. Aí saiu um pessoal de São Paulo para fumar lá fora, e deixou a porta aberta, e numa dessas deixou a porta aberta, a gente entrou. O pessoal já tinha ido muita gente embora, né? E antes disso, antes de eu... Nessas tentativas de entrar, aí abriu a porta da garagem. Aí corremos lá, e era um cidadão que tinha vindo do interior de São Paulo com a avó, né? Aí o Eurípides foi lá e disse assim, nós viemos aqui, tal cidade, tudo, a mamãe quer ver o Chico e tudo. Aí disse, ela pode entrar. Aí o cara quis entrar e disse, não, você não... Ele era assim. Era uma coisa que não dava para entender, né? Podia entrar a senhora, mas o filho não podia entrar, né? Ele fazia isso. Eu digo, está difícil, né? Mas aí quando deixou a porta aberta lá pelas circunstâncias, eu e as minhas companheiras do Pará lá, minhas colegas médicas, farmacêuticas de homeopatia. Aí chegamos lá, estava o Sibélio, tocando a música Côncavo e Convexo, do Roberto Carlos, que tinha lançado, né? E todo mundo aquela alegria lá. Aí eles contaram a história do Sibélio, né? Que o Sibélio estava desencarnado, e que estava desencarnado, ia reencarnar, e levaram ao Chico. E o Emmanuel disse para o Chico, né, que ia trazer o espírito, que ia ajudar. Aí falou que era, né, de outro país e tudo. Aí o Chico disse, mas eu não falo. Ele disse, não, vamos usar um recurso que nem a que vocês usam aí, tradução. Você vai entender, Chico. Aí veio o Sibelius e disse que ia reencarnar, com dificuldades. Aí o Chico disse, mas eu também tenho dificuldade, você vai vencer. Mais ou menos assim, né? Aí o Sibelius disse assim, mas vai ser eu nascer pobre? Disse, eu também sou pobre, não sei o quê. Mas o meu pai vai ser um pai duro, Chico, e o meu também. Aí eu me lembro bem disso, o Chico dizendo, né? Eu levo palmadas na mão, e palmatória na mão, ponho debaixo da torneira. E os espíritos me dizem, não desobedeça o seu pai, mas não deixe de psicografar. Eu achei isso fantástico, isso. Aí, depois ele viu o Sibelius, já reencarnado, desdobrado do corpo. E ele disse ao Sibelius, eu acabei de lançar, aí a gente pode ver a dimensão do Chico, né? A primeira obra com a ajuda dos amigos, que era o Parnaso de Além Túmulo, e estimulando o espírito conforme o Emmanuel tinha sugerido. E ali estava o Sibelius do lado dele, naquele momento, cantando, e a pessoa que, não sei se era a mãe adotiva ou a mãe... Tem uma pessoa que tem afeição a ele, narrando junto com o Chico essa história.
Então foi aí que eu conheci o Chico. Nossa, que lindo. Foi nesse dia. Ficou furador de festa. Aí eu fui, peguei na mão dele lá no final, beijei, disse que eu o amava, né? Nossa, não dá. Que coisa. E ele falou alguma coisa, Alberto? Você? Ele falou alguma coisa com você? Falou. É que eu não consigo falar. Isso é que é bom. Essa emoção é que é boa. O Haroldo pediu para eu contar aquela que eu contei de manhã ontem. E você imagina que eu passei em 84, meu pai já havia desencarnado, e eu fui para a Europa aprender as línguas. Como agrônomo também já, terminei o curso e fui para lá, essa viagem de mochileiro que todo mundo gosta de fazer. E o Brasil estava numa recessão incrível, não tinha emprego, eu falei, vou para a Europa aprender um pouco mais, depois eu volto. Então. E naquela época eu encontrava alguns telefones quebrados, os brasileiros conheciam tal, um telefone quebrado significava botar uma moeda e falar 40 minutos, né? Não eram 3 minutos. Então ficava aquela fila de brasileiros num telefone só, os outros dois vazios, né? E a gente ficava ali até 1, 2, 3 da manhã falando, ninguém incomodava o outro. Deixa falar à vontade, que sabia que era 45 minutos para falar com a família. Uma moeda só. E eu ligava para minha mãe, 4 horas de diferença tal. Eu ligava tarde lá, aqui, eu pegava o domingo, o pessoal lavando a louça, finalizando o dia, aquela coisa. Me dava aquela saudade, mas conversávamos. Eu dizia, mãe, escreva para mim. Ah, tá bom, vou escrever, meu filho. Eu não escrevia. E eu pedindo. E aí ela vai a Uberaba, e o Chico, não sei porquê, pergunta, Anabel, como é que está o Miguel? Minha mãe, Miguel, Chico, está muito chato. Miguel está muito chato. Por que, Anabel? Como chato? Não, Chico, ele está em Londres, você sabe, eu falo com ele toda semana, não há barreiras, ele me liga, nós ficamos aí 40 minutos ao telefone, mas ele está insistindo que eu escreva. Quem escrevia era a formiga. Eu não gosto de escrever, Chico, eu não tenho vontade de escrever. Ele olhou bem para ela, estavam sentados na cama do Chico, os dois. Ele estava doente. Ele estava doente. Aí ele abaixou, falou, Anabel, abaixou assim, puxou uma caixinha, Alberto, debaixo da cama, falou, Anabel, aquele monte de cartas velhas, né? Ele falou, Anabel, escreva, vou falar por quê. Quando eu sinto saudade de um amigo querido, como tantos, eu pego essa carta aqui, ponho no peito e recebo toda a energia depositada no papel. Que coisa. Nossa, até emocionado. Então escreva, porque o Miguel precisa disso. Aí ela escreveu uma carta por semana. O Chico mandou, escreveu. E aí eu guardei todas. Mas que lição, né? Que lindo, né? Que lindo. Aquela caixa, ele não falava, ele demonstrava, né? Então nós E depois escrevemos. ele escrevia, eu ficava impressionado, assim, tanto de pessoas que recebiam cartas dele. Não, E não era uma carta qualquer, né? Não, ele, Capricho, florzinha. ele fazia Amor perfeito. amor perfeito, punha nos papéis e guardava dentro de livro. Aí secava aquele amor perfeito e ele pregava nas cartas para gente. E ele mandava uma carta, cada data assim expressiva, como Dia das Mães, Natal, geralmente eram nessas datas. E um dia eu falei para ele... Muitas cartas. Muitas. Ele mandava 3.000 cartas. Ele mês. tinha o endereço de todo mundo de cor. E escrevia e punha o endereço tudo de cor. Aí eu até vi uma das pessoas chegou perto dele e falou, Chico, eu mudei de endereço, viu? Ele disse, então me deixa aqui, porque eu não posso, eu só tenho o seu antigo, então, eu não posso mandar carta para você. Não mandava carta, ele mandava aqueles folhetinhos com as mensagens, né? E O amor perfeito. e colava o amor perfeito. Aí um dia eu falei para ele lá no Perseverança, Chico, quando eu vejo a carta chegar lá em casa, já me dá vontade de chorar logo antes de abrir. Ele disse, mas não precisa, Anabel. Então, eu disse, mas eu fico tão emocionada que eu choro mesmo.
Aí ele disse, então vou mandar mais cartas para você. Parar de chorar. A maior emoção foi quando a gente chegou uma vez, e depois aí eu acostumei. De vez em quando ele fazia isso, mas a primeira vez foi demais. Depois que a gente almoçava, porque a gente chegava antes do almoço, ele queria que a gente almoçasse com ele, tinha sempre umas 8 pessoas assim, e a gente almoçava. Aí ele disse, agora nós vamos para o trabalho, vamos para o trabalho. E a gente ia para a garagem dele, né? E aí aí fazia uma pressa antes de sair, e aí ia para pegar o carro. As pessoas que iam com ele no carro e outras que já tinham os carros lá na porta e a gente ia. Aí um dia ele chegou, nós entramos na garagem e ele disse assim, Anabel, sente aí, tinha uma cadeira assim. Não, ele sentou na cadeira e disse, Anabel, me dá um passo, por favor. Ele disse, aplique um passo. Eu fiquei assim, eu tremia. Eu disse, meu Deus, eu quero prestar atenção. Olha, eu fiquei assim, não podia, se eu pensava em Deus, pensava no quê? Eu disse, Deus me livre. Chico, não sou eu. É seu o passe hoje que eu quero. Menina, eu chorava e tremia. Nossa. E só a mão na cabeça dele assim, fiquei, não fiz mais nenhum movimento, fiquei chorando. Vocês foram? Então, esse é da paciência. É desse dia da paciência? Porque ele se revoltava com uma coisa, sempre tinha algum que dava uns espetões nele para ele ficar assim. Aí, Eu sei. como é o Jô. Jô, entramos no carro e não sei o que aconteceu. Eu falei para ele, você está correndo muito, e o carro era novo. E naquele tempo tinha que correr menos para poder, não sei, podia correr muito no carro novo. E ele estava querendo chegar logo, aí quando eu falei, ele disse, para, sou eu que estou dirigindo, você quer continuar? Pode continuar, então vem você dirigir. E ficou bravo, né? Aí o Jô disse, calma, gente, olha, Formiga, às vezes a gente sai com esse nervosismo e depois acontece alguma coisa, o que nós vamos falar? E aí deu um show de conhecimento, de paciência, e foi falando, e ele não pôde responder, então ele ficou mais tenso ainda, né? Ficou seguro. Aí quando chegou lá, ele disse assim, eu não vou sair do carro, pode ir, vocês podem ir, que eu vou ficar aqui. Eu disse, eu vou falar o quê pro Chico? Eu vou falar o quê pro Chico? Fala o que você quiser. Aí eu entrei e fiquei sem graça, né? Oi, Chico, tudo bem? Tudo bem, minha filha, como vai? Como vai, Jô? E não sei o que e tal. E o Jô, para continuar o negócio, ele foi explicando a viagem inteira sobre o que ele fazia também lá, que quando ele saía, os rapazes ele não gostava que os rapazes fumassem lá no ambiente dele de trabalho, e os rapazes que ajudavam nas pinturas lá fumavam, e ele foi contando isso, e que quando chegava lá, sempre saía uma lição de paciência. E aí foi piorando o negócio, né? Aí quando chegou lá, eu saí do carro, entrei, e o Chico, sentado no alpendre ainda, oi, Anabel, tudo bem? Tudo bem. Aí tinha mais pessoas que eu não conhecia, e fiquei sentada do lado dele. Aí, de repente, ele passou uma meia hora, 40 minutos, ele não perguntou do Formiga e nem eu falei. Aí quando foi depois do pedaço, ele olhou para mim e disse assim, pode buscar o Formiga que já passou. Nós nunca tínhamos ido lá, e o Formiga estava num desespero total, incorporando o espírito a noite inteira. Tinha uma fila de umas 30 pessoas, e o Chico ainda atendia na comunhão espírita, não era no centro dele.
Aí o Chico estava lá, em pezinho, com um bloquinho na mão, atendendo o nome das pessoas. Aí nós ficamos no último lugar. Aí, 5 minutos depois, o Chico saiu da fila assim e olhou como se ele enxergasse, né? Que ele não tinha 20% num olho só, imagina. Aí ele olhou lá para o fim da fila e falou assim, formiguinha, vem cá, meu filho. Aí ele disse, não vai dizer que sou eu, porque formiguinha eu não sou. E ele nem me conhece e ninguém daqui me conhece. Eu disse, pois é, mas então vamos esperar. Olha, se é com você, ele vai ter que falar. Aí na segunda vez a mesma coisa, formiguinha, vem cá, meu filho. Nada. Ninguém disse que era formiga ali. Aí, na terceira vez, ele saiu mais da fila e disse, Euríclides Formiga, meu filho, vem cá, eu te espero há 10 anos. O Chico falou, aqui eu não posso falar com você, mas nós vamos falar na minha casa depois do trabalho. Não, ele entrou na sala com o Chico e as pessoas começaram, alugou o Chico, e não saiu. É. E aí o trabalho parou, Chico ficou com formiga lá muito tempo, e as pessoas alugou o Chico. E aí quando ele saiu, a mamãe perguntou, o que você achou? Ele disse, com a intelectualidade que tinha, se esse homem precisava me impressionar para eu estudar a doutrina espírita, ele conseguiu. Porque eu nunca vi tanto conhecimento num homem só. Ninguém sabe o que eles falaram. Porque ele disse assim, não tem cabimento esse homem, a cultura que ele tem, nesse 4 ano primário. Não é possível. O Chico teve que impressioná-lo, né? Não, mas alguém deve ter. Ah, sim. Não, usado, né? Do Emmanuel. Você imagina. O que é isso? Sabendo da resistência do formiga, né? Por que caminhos que Aí começou. Ficaram aí, começou.